Bem-vindos a esta nossa exploração. Já pararam para pensar como seria poder ver os pensamentos mais íntimos de alguém e o estado de saúde, tudo, sem que a pessoa soubesse? É uma ideia intrigante, né? Quase como espiar por cima do ombro de observadores espirituais. Exato, e é justamente essa a base da nossa conversa de hoje. A fonte é o capítulo 5 do livro Sexo e Destino. Aquele atribuído ao espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, certo? Isso mesmo. O foco é a observação espiritual de um homem, um tal Nemésio, e a nossa missão aqui é, tentar entender essa teia complexa entre saúde física, escolhas emocionais... Manifesto da maturidade espiritual ou a falta dela, né? E como os diferentes espíritos observadores enxergam tudo isso. Vamos começar então pelo próprio Nemésio. Por fora, a gente vê um homem que, olha, se cuida. Roupa alinhada, perfume, faz até ginástica. Uma fachada, né? Totalmente. Porque a visão espiritual que o André Luiz e o mentor dele, Félix, têm revela uma coisa bem diferente. Assustadora até. O que eles veem exatamente? Coração dilatado, artérias já endurecidas, sabe? Arteriosclerose. E um risco sério de formar coágulos, trombose. Nossa, um doente grave então. Sim, e o pior é que ele parece totalmente alheio a isso. Ignora a própria condição. Recentemente, ele até desmaiou no trabalho. Sério? Sim. E o amigo ainda o alertou, disse, olha, vai ver isso, procura um médico, mas aí ele ignorou, deixou pra lá. Complicado. E essa questão da mente dele projetando pensamentos? É fascinante. Mesmo sem saber que está sendo observado, a mente dele é como um livro aberto para os espíritos. Memórias, preocupações, tudo ali, exposto. E essa negação toda? Por que ele evita tanto médico o tratamento? Então, aí entram umas motivações que os espíritos percebem. Tem o medo do diagnóstico, claro. Ninguém quer ouvir notícia ruim. Faz sentido. Mas parece ter mais coisa aí, né? Tem sim. A principal parece ser a paixão dele por Marina, uma mulher bem mais jovem. Ele quer, ou melhor, precisa parecer jovem, vigoroso para ela. Ah, entendi. A vaidade falando alto. E isso se conecta com a visão de mundo dele. Diretamente. Ele tem uma visão bem materialista da vida, sabe? Busca o prazer acima de tudo. Tem um histórico de infidelidade, as tais noitadas boêmias. E aquela história do conselho do amigo? Pois é, um amigo uma vez disse pra ele que mulher é como chinela no pé, que se usa e descarta. Uma visão bem utilitária, né? E parece que isso marcou ele. Que coisa horrível. E ele tentando rejuvenescer artificialmente? Exato. Aos 60 anos, com o corpo já desgastado, ele investe na aparência, usa até uns afrodisíacos que nem funcionam direito. É uma tentativa assim meio desesperada de manter uma ilusão de juventude. Uma ilusão que deve machucar outras pessoas, imagino. E machuca. Muito. O sogro dele, o Neves, que já faleceu e acompanha tudo do plano espiritual, reage com muita revolta. Dá pra entender. Ver a filha sendo desrespeitada. Sim, a filha dele, Beatriz, esposa do Nemésio, está morrendo. E ele vê o genro envolvido com outra mulher, negligenciando a esposa doente. Neves não se contém. O que ele diz? Chama o Nemésio de cachorro de má qualidade, sessentão desavergonhado. A dor dele é palpável, sabe? Ver o sofrimento da filha e o vício do genro ali, debaixo do mesmo teto. Deve ser um tormento mesmo. Tanto que ele chega a desabafar algo como: o inferno é voltar à terra e ter que aturar os parentes que a gente deixou. Bem pesado. Nossa, é uma reação muito humana, visceral. Mas aí entra o Félix, o espírito mais experiente, né? Sim, e ele traz outra camada para essa análise. Ele pede calma, pede compreensão. Compreensão para alguém agindo assim? Como? Félix argumenta que Nemésio é espiritualmente maturo. Ele compara Nemésio a uma criança ou até um alienado mental nesse campo afetivo-sexual. É como se ele não tivesse desenvolvido essa parte. Entendo. Ele não é só mau, mas limitado na sua compreensão. Exatamente. Félix lembra que Nemésio tem seus lampejos de solidariedade. Ele ajuda a expor a doente, dentro das limitações dele, claro. Deu abrigo para uma empregada necessitada, não é um quadro só em preto e branco. Mas ainda assim, ele vive numa ilusão, né? Vive. E Félix aponta isso. Nemésio se acha jovem, mas o corpo está falhando. Ele acredita que a Marina o ama.
quando na verdade ela o despreza pelas costas. Isso, uma autoilusão profunda. E aí o Félix lança a pergunta-chave, né? Aquela que faz a gente pensar. Qual pergunta? Quem de nós com a possibilidade de auxiliar? Ele que anda cego ou nós que discernimos? É um chamado à responsabilidade de quem vê com mais clareza. Forte isso. Quer dizer, a dificuldade de evoluir, de sublimar os impulsos, é de todos nós, em algum nível. Exatamente. Félix fala que é uma fornalha candente de sacrifícios continuados. Ninguém está isento dessa luta. Por isso a necessidade de compreensão mútua, mesmo quando é difícil olhar para as falhas do outro. E a gente vê claramente a ligação, né? O corpo dele definhando, esgotamento, coração em risco, como reflexo direto dessa bagunça emocional e espiritual. O estilo de vida desgastante, os estimulantes. Tudo conectado, corpo, mente e espírito, não dá para separar. Pois é. Então, o que fica dessa análise toda é essa tensão, né? Sim, de um lado, o julgamento quase natural que a gente faz das ações do Nemésio, do sofrimento que ele causa. É difícil não sentir raiva ou pena da esposa. Mas do outro lado tem essa perspectiva espiritual que o Félix traz, que mostra a imaturidade dele, a limitação. Isso convida a uma compreensão maior. Mesmo que não anule a dor causada. Exato. Não anula a dor, mas talvez mude o foco do julgamento para a compaixão, ou pelo menos por uma análise mais profunda. E talvez o ponto central aqui nem seja só a falha moral em si, mas a profunda ignorância espiritual do Nemésio. Ignorância sobre ele mesmo, sobre as consequências reais do que ele faz. Isso transforma o julgamento fácil, né? Com certeza. Vira um convite complexo à compaixão, como você disse. E fica a reflexão para nós, talvez. Até que ponto a nossa própria falta de autoconsciência... Sobre as nossas motivações, o nosso estado real, as nossas próprias ilusões. Até que ponto isso tudo molda as dificuldades, as provações que a gente enfrenta na vida? Como será que as nossas lutas são vistas por quem talvez perceba as nossas limitações mais profundas, de um jeito que nem nós mesmos percebemos? Uma pergunta inquietante para fechar nossa conversa de hoje.